A energia da oração. Fé cega ou frequência real? Você já se perguntou se orar realmente funciona? Ou se tudo isso é só uma ilusão criada pelo medo e pela esperança de que algo maior nos escute? Pois é, muita gente ora sem nunca parar para pensar no que está fazendo. Repete palavras, segue fórmulas, acende velas, mas não sabe se está sendo ouvido. Agora imagine se a oração não for só uma crença, mas uma frequência real que altera sua energia e molda o mundo ao seu redor. Sim, isso parece polêmico. E é, porque a verdade é que o poder da oração está muito além da religião. Tem a ver com intenção, vibração, consciência e até ciência. Pesquisas mostram efeitos reais da oração na saúde, no ambiente, na matéria. E o mais intrigante, você não precisa nem acreditar para ela funcionar. O universo responde à frequência, não ao seu ceticismo. Se você acha que oração é coisa de gente desesperada, prepare-se para repensar tudo. Hoje você vai entender o que está por trás da força silenciosa que atravessa séculos, culturas e tradições. Vai descobrir que orar não é pedir, é sintonizar. E que sim, existe um jeito de orar que realmente transforma. Então, se você já orou e se sentiu ignorado, ou se nunca orou por achar que é bobagem, este vídeo é para você. Porque talvez, só talvez, a resposta que você tanto busca já esteja na forma como você vibra. O que é oração, afinal? Palavra, intenção ou energia? A maioria das pessoas imagina a oração como um pedido, quase um desabafo sussurrado ao universo, esperando que algo mude. Mas o que poucos percebem é que a oração não é só sobre falar, é sobre vibrar. Quando você ora, não está apenas enviando palavras ao alto, mas também liberando uma energia que atravessa dimensões invisíveis. É como sintonizar uma estação espiritual. E dependendo da frequência que você emite, o que retorna é completamente diferente. Há quem pense que a oração precisa de palavras bonitas ou fórmulas decoradas, mas a verdade é que o que move o universo não é a eloquência, é a intenção. Uma prece feita com o coração partido, mas com verdade, tem mais força do que 1000 repetições vazias. Porque, no fundo, o que ecoa no campo sutil não é o que você diz, mas o que você sente enquanto diz. Isso explica por que algumas orações transformam e outras apenas repetem ciclos. É aí que entramos num território fascinante, oração como vibração. E se a oração não fosse um pedido, mas uma frequência que altera sua realidade? O que você sente ao orar, fé, medo, desespero ou gratidão, é o que você está enviando como onda ao campo energético ao seu redor. Como um Wi-Fi espiritual, o que você transmite molda o que você recebe. Interessante, não? Essa perspectiva muda tudo, né? Porque te tira do lugar de alguém que implora e te coloca no papel de alguém que influencia. E se for verdade que a oração é uma ponte energética entre você e o invisível, então o que exatamente estamos ativando quando oramos? Vamos começar a explorar isso agora, e as descobertas são de arrepiar. O que a ciência já observou sobre o poder da oração? Durante muito tempo, a ciência torceu o nariz para a oração. Afinal, como medir algo que não se vê, não se toca e não se controla em laboratório? Mas a curiosidade humana vai longe, e foi assim que surgiram os primeiros estudos sérios sobre o impacto da prece. Em hospitais, cientistas testaram se pacientes que eram alvo de orações apresentavam melhoras, e os resultados surpreendentes. Em vários experimentos, como os conduzidos por Dr. Randolph Bird e Dr. Larry Dossey, foi observado que pacientes que recebiam orações, mesmo sem saber, tinham melhoras significativas, menos complicações, menos infecções, até recuperação mais rápida. Claro, nem todos os estudos trouxeram o mesmo resultado, mas a pergunta ficou no ar: como algo tão sutil pode influenciar o corpo? É aí que entramos numa nova fronteira da ciência, a relação entre consciência, intenção e matéria. A oração pode estar agindo como um campo de informação, influenciando as células, o sistema imunológico ou até a própria realidade do paciente. Isso se alinha com descobertas da física quântica, que mostram como o observador altera o observado. E se a oração for exatamente isso, um observador com foco e amor?
A ciência ainda não tem respostas definitivas, mas também não consegue mais ignorar o impacto das orações, seja pela força psicológica, pela energia sutil ou por algo que ainda não compreendemos. O fato é, quando muitas pessoas oram, algo acontece. E é isso que começa a despertar uma nova visão sobre o real poder da prece. A oração como ferramenta de alinhamento vibracional. Você já percebeu como se sente diferente depois de uma oração bem feita? Parece que algo em você se reorganiza, a respiração fica mais lenta, o coração mais calmo, os pensamentos mais claros. Isso acontece porque orar, na essência, é um ato de alinhamento vibracional. É como sintonizar uma estação interna, sair do ruído e entrar na frequência da paz. Quando oramos com presença, estamos literalmente mudando nossa vibração. A ansiedade se dissolve, a raiva perde força, o medo encolhe. E nesse estado de presença e conexão, nosso campo energético se expande. Isso não é papo esotérico, é física sutil. Já foi medido que emoções elevadas geram campos eletromagnéticos mais estáveis, coerentes e potentes. A oração é como uma higiene energética. Você tira o lixo emocional e se realinha com aquilo que tem valor real: fé, gratidão, amor, compaixão. Isso não significa fugir dos problemas, mas encará-los com outra energia, com outro sinal. E isso muda tudo, porque a realidade que você experimenta é, em grande parte, uma resposta daquilo que você vibra. Portanto, se você quer transformar sua vida, comece mudando sua frequência. E um dos caminhos mais antigos, acessíveis e poderosos para isso é a oração. E se ela tiver som, ótimo. Se não tiver, também serve. Porque o que importa não é o som que sai da boca, mas a frequência que sai do coração. Experimentos com água, plantas e campos energéticos. O cientista Masaru Emoto se tornou famoso ao mostrar como palavras e emoções influenciam a estrutura da água. Ele congelava amostras expostas a palavras como amor ou ódio e depois analisava os cristais formados. Os resultados eram chocantes. Palavras de amor criavam estruturas harmônicas e belas. Palavras negativas geravam cristais disformes, feios, instáveis. Agora pense, se somos compostos por cerca de 70% de água, o que nossas emoções estão fazendo com o nosso corpo diariamente? E mais ainda, o que nossas orações estão transformando dentro de nós? Não é exagero imaginar que orar é uma forma de reestruturar o corpo, a mente e o campo energético. E tudo começa na vibração da palavra carregada de intenção. Outros experimentos com plantas mostram que quando se fala com carinho ou até se ora por elas, elas crescem mais fortes, florescem com mais vigor, resistem mais ao tempo. Isso nos faz pensar, se até uma planta responde à frequência da intenção, o que será que acontece no campo invisível ao nosso redor quando oramos com fé e amor? A ciência do futuro talvez chame isso de bioinformação, ressonância ou coerência, mas os antigos já sabiam. Tudo responde à energia da oração. O universo ouve, a água sente, o corpo vibra e a realidade se ajusta. Não por mágica, mas por sintonia. Meditação, oração e coerência cardíaca. O que os estudos revelam? Há um fenômeno interessante que ocorre quando meditamos ou oramos com sinceridade. O coração entra em coerência. Isso significa que os batimentos cardíacos, a respiração e o cérebro entram em um ritmo harmônico. O Instituto HeartMath, por exemplo, estuda isso há décadas. Eles descobriram que o coração gera um campo eletromagnético muito maior que o cérebro e que esse campo muda de acordo com nossas emoções. Quando alguém está em estado de gratidão ou compaixão, estados comuns durante uma oração profunda, esse campo se torna mais forte e mais organizado. Isso não apenas beneficia o corpo de quem ora, mas também influencia o ambiente ao redor. É como se a oração, aliada à emoção sincera, reorganizasse tanto o interior quanto o exterior. E a ciência está começando a medir isso. Você pode experimentar isso na prática com exercícios simples. Sente-se em silêncio, feche os olhos e respire profundamente. Ao invés de apenas pensar em algo bom, sinta gratidão por algo real. Depois de alguns minutos, repare como seu corpo muda. É como se o sistema todo se reorganizasse. Agora imagine isso sendo feito todos os dias, com intenção. A oração vira uma tecnologia energética.
Essa combinação entre ciência e espiritualidade está se fortalecendo a cada ano. O que antes era apenas fé, hoje é campo de pesquisa. E o mais surpreendente é perceber que quanto mais a ciência avança, mais ela valida aquilo que os antigos mestres sempre disseram: a oração tem poder real. O papel da fé na ativação do campo quântico. Fé não é pensamento positivo. Fé é uma certeza interna que vibra mais alto do que o medo, a dúvida ou o ego. Quando uma pessoa ora com fé verdadeira, ela não está apenas esperando que algo aconteça, ela está participando ativamente da criação dessa realidade. E isso tem tudo a ver com o chamado campo quântico, onde possibilidades infinitas existem, esperando serem colapsadas pela consciência. No nível quântico, tudo é energia e informação, e a consciência é quem escolhe, foca e dá forma. Quando você ora acreditando de verdade, você está moldando essa realidade sutil com sua intenção e emoção. E é por isso que orações feitas com fé produzem resultados tão diferentes das feitas com pressa ou descrença. É como se a fé acelerasse o processo de manifestação. Esse campo responde à vibração que você emite. E se a sua vibração é de certeza, de amor e de conexão com o divino, você está literalmente atraindo realidades que combinam com isso. Não é um passe de mágica, é ressonância. E a oração, nesse contexto, é como um código de acesso ao campo de infinitas possibilidades. Fé, então, não é só uma virtude espiritual, é uma frequência. E quando combinada com oração verdadeira, se torna uma força criadora. É a união do invisível com o possível. E talvez seja por isso que em momentos de crise, tanta gente ora. Porque no fundo a alma sabe, fé não é fuga, fé é força. Por que algumas orações não funcionam? Todo mundo já passou por isso, fez uma oração sincera, pediu com o coração e nada aconteceu. E aí vem a dúvida: será que Deus não ouviu? Será que não sou merecedor? Será que oração é só ilusão? A verdade é mais profunda. Nem toda oração funciona, porque nem toda oração está em ressonância com o momento, com a vibração ou com o propósito maior. Às vezes pedimos com apego, com medo, com ansiedade, e essas emoções distorcem a vibração da prece. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. O sinal não chega limpo. Outras vezes, o que pedimos não está alinhado com o nosso real propósito de alma. A vida pode até dizer não agora, mas é para te dar algo melhor depois. Também há orações que funcionam, mas de forma sutil. A resposta não vem como milagre imediato, mas como inspiração, clareza ou uma mudança interna. E a gente nem percebe que foi a oração que ativou tudo isso. Por isso, é importante mudar a pergunta. Em vez de por que não fui atendido, tente o que essa oração despertou em mim. A oração não é uma troca, é uma ponte. E às vezes o maior milagre não é ver o que você pediu acontecer, mas sim descobrir que você já tem força para seguir mesmo quando nada muda. Porque quando a fé cresce, até o silêncio vira resposta. O poder multiplicado da intenção. Algo mágico acontece quando muitas pessoas oram juntas com a mesma intenção. É como se os corações entrassem em uníssono, criando uma onda vibracional que se espalha além do que podemos medir. Não é à toa que em momentos de tragédia, guerras ou desastres, movimentos globais de oração surgem espontaneamente. O inconsciente coletivo sabe, juntos vibramos mais forte. Estudos mostram que durante grandes concentrações de meditação ou oração coletiva, índices de violência diminuem, acidentes caem e até o clima se estabiliza. Coincidência? Talvez. Mas quando as coincidências se repetem com frequência, é sinal de que algo está acontecendo. A força da oração coletiva não está só no número de pessoas, mas na sintonia entre elas. Você pode experimentar isso com amigos, familiares ou até grupos online. Marcar um horário para todos orarem por um propósito comum, saúde de alguém, paz, cura emocional. Mesmo que cada um esteja num canto do mundo, a conexão energética existe, porque a intenção compartilhada é como um amplificador quântico, multiplica tudo. E é por isso que nunca devemos subestimar a força de um grupo. Uma vela sozinha ilumina pouco,
mas várias fazem nascer o sol. E na oração coletiva, o milagre não está só no que se pede, mas no que se ativa em cada um. A oração nas tradições religiosas e espirituais. Independentemente da cultura ou época, a oração sempre esteve presente nas tradições humanas. No cristianismo, é o diálogo com Deus. No budismo, é a conexão com o estado de compaixão e iluminação. No islamismo, ela estrutura o dia e purifica a alma. No espiritismo, ela eleva o pensamento e atrai bons espíritos. Cada tradição tem sua forma, mas o propósito é o mesmo: elevar. É curioso perceber como, mesmo com símbolos, palavras e rituais diferentes, todas as tradições apontam para o mesmo princípio. A oração nos aproxima do sagrado. Não importa se você ora com terço, mantras, cânticos ou silêncio profundo. A energia que se move é universal, é o coração buscando o reencontro com a fonte. E talvez seja esse o segredo por trás de tantas formas de prece. Todas funcionam quando feitas com verdade, porque não é a técnica que move o invisível, é a intenção por trás dela. Os antigos sabiam disso e por isso deixaram orações milenares que até hoje vibram forte, como o Pai Nosso, o Gayatri Mantra ou o Salmo 23. Fórmulas energéticas carregadas de poder. A oração, nesse sentido, é uma herança espiritual da humanidade, uma ferramenta que transcende religiões e crenças, que conecta ateus e devotos, que une ciência e fé, e que continua século após século curando o invisível. A oração silenciosa e a linguagem do coração, nem toda a oração precisa de palavras. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela feita em silêncio, quando o coração se derrama em presença, sem precisar dizer nada. É como quando dois amigos se olham e entendem tudo sem trocar uma única frase. No mundo espiritual, o silêncio também fala, e fala alto. A oração silenciosa não é ausência de som, é presença pura. É quando a mente se aquieta e o coração assume o comando. E nessa quietude, algo profundo acontece. A conexão se torna mais fina, mais verdadeira. Não há ruído, nem ego, nem medo, apenas entrega. E ali, entre um suspiro e outro, o sagrado se revela. Muitos mestres recomendavam esse tipo de oração. Jesus se retirava para orar sozinho. Buda se silenciava sobre a árvore. Francisco de Assis falava com os olhos, porque sabiam que o divino não exige espetáculo. Ele se manifesta na sinceridade, na entrega, na vibração do agora. E o silêncio é o canal mais puro. Então, da próxima vez que quiser orar, experimente não dizer nada. Apenas feche os olhos, respire e sinta. Talvez você descubra que a oração mais profunda é aquela que não tenta explicar, apenas ama. Como desenvolver uma prática diária de oração vibracional? Criar o hábito de orar diariamente é como regar uma planta sagrada dentro de você. No começo pode parecer forçado, mas com o tempo vira necessidade. E não precisa ser algo complexo. Pode começar com 2 minutos pela manhã agradecendo pelo dia, ou à noite, antes de dormir, enviando amor para alguém. O mais importante é a constância. A prática diária não é sobre quantidade, mas sobre qualidade de presença. E cada pessoa pode encontrar sua forma, escrevendo uma carta ao universo, repetindo afirmações, entoando um mantra ou simplesmente ficando em silêncio com o coração aberto. A oração vibracional é isso: sentir, vibrar, entregar. Uma dica poderosa é criar um altar pessoal, um cantinho com objetos que elevem sua energia, uma vela, um cristal, uma imagem, uma planta. Esse espaço se torna um ponto de ancoragem da sua prática. Toda vez que você se senta ali, o corpo já entende, é hora de conexão. E aos poucos, a oração deixa de ser um momento isolado e vira estado de ser. Você começa a orar lavando a louça, andando na rua, sorrindo para alguém. Porque percebe que orar, no fundo, é lembrar, você já está conectado. O verdadeiro milagre, o que acontece dentro de quem ora.
Muita gente espera milagres externos, uma cura, um emprego, uma resposta. Mas quem ora com o coração logo descobre que o maior milagre não está no que muda lá fora, está no que se transforma aqui dentro. O milagre real é quando a raiva vira perdão, quando o medo dá lugar à coragem, quando a dor abre espaço para a compaixão. A oração nos devolve para casa, faz a gente lembrar quem é, de onde veio e o que veio fazer aqui. Ela limpa o espelho da alma até que a gente consiga enxergar com clareza. Às vezes o mundo continua o mesmo, mas a gente muda, e isso basta para mudar tudo. Esse milagre interno é silencioso, mas profundo. Ele não vem com fogos de artifício, mas com uma paz que antes parecia impossível. Ele não apaga os problemas, mas muda a forma como você os encara. E é por isso que quem ora com frequência começa a viver com mais leveza, mais propósito, mais presença. No fim das contas, orar não é só falar com o divino, é lembrar que o divino já habita em você. E talvez, só talvez, o verdadeiro milagre seja você mesmo. E agora que você chegou até aqui, me diga, depois de tudo isso, ainda acha que orar é apenas uma superstição sem sentido? Ou será que começa a perceber que a oração, quando feita com verdade, pode ser uma das ferramentas mais poderosas de transformação interior e energética que já tivemos à nossa disposição? A pergunta que fica não é se a oração funciona, mas sim como você tem usado esse poder todos os dias. Você ora com fé ou com pressa? Com presença ou com medo? Já pensou em transformar sua rotina em um campo vibracional constante de conexão? Porque o universo responde àquilo que você vibra, não àquilo que você só fala. Agora pare e reflita. Que tipo de oração você quer emitir para o mundo hoje? Uma que repete o medo ou uma que semeia confiança? Uma que reclama da vida ou uma que honra o que há de sagrado em você? A escolha está nas suas mãos e no seu coração. Se esse conteúdo tocou algo aí dentro de você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada de expansão espiritual e consciência vibracional. Porque aqui a gente não apenas fala com o invisível, a gente vibra com ele.